Olá, eu sou o professor Jacobi Fernandes e neste vídeo nós vamos falar sobre a constitucionalidade ou inconstitucionalidade do artigo 171 e os seus parágrafos 1º, 3º e 4º. A questão tomou corpo a partir do exame que o Tribunal de Contas da União fez desse artigo e considerou que é inconstitucional. Por quê? Porque altera a lei orgânica do tribunal e altera o princípio de autogoverno do Tribunal de Contas, dos Tribunais de Contas do Brasil inteiro, a partir da compreensão do Tribunal de Contas da União. Esse dispositivo, ele tem uma importância muito grande na lei, porque ele trata da forma de fiscalização dos atos relacionados a licitações e contratos. Muita gente, inclusive, se sentiu muito confortável diante do artigo 171, porque estabelece de uma forma muito clara: quando há dano ao erário, haverá punição, mas quando não há dano ao erário, haverá requalificação do servidor. Essa forma de decidir a atuação do controle não foi questionada pelo Tribunal de Contas da União. Foi questionado, sim, o parágrafo 1º, que eu vou ler agora para você. Parágrafo 1º. Ao suspender cautelarmente o processo licitatório, o Tribunal de Contas deverá pronunciar-se definitivamente sobre o mérito da irregularidade que tenha dado causa à suspensão no prazo de 25 dias úteis, contado da data do recebimento das informações a que se refere o parágrafo 2º deste artigo, prorrogável por igual período, uma única vez, e definirá objetivamente as causas da ordem de suspensão. E inciso 2, o modo como será garantido o atendimento do interesse público obstado pela suspensão da licitação no caso de objetos essenciais ou de contratação por emergência. Note bem, o Tribunal de Contas da União especificamente considerou inconstitucional fixar prazo de 25 dias úteis, porque considerou que esse prazo é inexequível. Mas note bem que por trás dessa decisão do Tribunal de Contas da União está a discussão sobre medida cautelar que suspende a execução do contrato ou suspende a licitação. E, portanto, há uma necessidade de interesse público a ser atendida. Por isso que o legislador fixou prazo exíguo. E a administração pode, e o Tribunal de Contas também pode, reduzir os seus prazos especificamente em relação à licitação e contratos. Se é uma aposentadoria, levar tempo para o exame não é tão grave quanto uma licitação e contrato e às vezes de objeto emergencial, como aqui está. Portanto, a nossa ideia é que o legislador, ao estabelecer um prazo exíguo, de fato, invadiu a competência das leis orgânicas dos tribunais de contas, mas teve em conta o superior interesse público. E a nossa proposta inicial, caso esse dispositivo venha a ser considerado constitucional pelo Supremo Tribunal Federal, é que os tribunais de contas ajustem o contraditório e ampla defesa nos casos de licitação e contrato suspensa pelo Tribunal de Contas. O parágrafo 3º e o parágrafo 4º desses dispositivos colocam a ideia seguinte: a decisão que examinar o mérito da medida cautelar a que se refere o parágrafo 1º deste artigo deverá definir as medidas necessárias e adequadas em face de alternativas possíveis para o saneamento do processo licitatório ou determinar sua anulação. Aqui o Tribunal de Contas da União entendeu que se invade a competência do gestor, porque o Tribunal de Contas é que está determinando. A nossa proposta é que na audiência com a autoridade pública que teve o processo cancelado, o tribunal pergunte a essa quais são as providências que vai adotar caso a medida cautelar seja mantida em decisão definitiva. Ou seja, o próprio gestor vai analisar previamente e informar ao Tribunal de Contas: olha, se ficar suspensa a compra de medicamentos nessa licitação, eu vou contratar emergencialmente uma farmácia. Então, o próprio gestor pode contribuir para isso. E, aliás, o Tribunal de Contas da União, nesse ponto, é exemplar, porque está trabalhando agora, por norma, na construção dialogada das decisões. Ou seja, um passo definitivo
para o encontro entre controlador e o gestor público da administração. E no parágrafo 4º é remetido o descumprimento do disposto no parágrafo 2º deste artigo, ensejará a apuração de responsabilidade e a obrigação de reparação do prejuízo causado ao erário. Na nossa avaliação, esse dispositivo, como referi, de fato invade a competência definida no autogoverno dos tribunais de contas, mas ela tem um fundamento lógico. Nós não podemos parar contratações durante 1, 2, 5, 10 anos, aguardando que o ciclo da ampla defesa e contraditório seja exaurido. Essa decisão consta do Acórdão 2463 de 2021 do TCU plenário, que envia à Procuradoria-Geral da República o pedido para arguir a inconstitucionalidade desses dispositivos. E no momento da gravação desse vídeo, ainda não havia sido ingressada nenhuma questão relacionada a este tema no Supremo Tribunal Federal. Continue, e isso é um bom motivo para você se manter atualizado, acompanhando o desenvolvimento dos nossos trabalhos nas redes sociais.